Olá, meu nome é Caio Mancini, sou cirurgião oncológico e hoje vou falar um pouco sobre colostomia e tratamento do câncer coloretal. Quando a gente recebe um paciente no consultório portador de câncer coloretal, uma das grandes ansiedades e apreensões do paciente durante a realização do tratamento cirúrgico, que acaba sendo uma opção para a maioria desses pacientes, envolve a necessidade ou não da realização de colostomia, que é conhecida popularmente como bolsinho. A colostomia é um procedimento cirúrgico na qual a gente exterioriza parte do cólon pela parede abdominal para que as fezes deixem de passar pela via normal, pela via anal, e passem a sair pela via abdominal, uma realização de uma bolsinha que fica na parede abdominal. A colostomia é uma opção cirúrgica quando o cirurgião opta por desviar o trânsito do paciente a fim de fazer com que ele não passe através de uma costura. A menor parte dos pacientes que vai passar por uma cirurgia eletiva por câncer coloretal vai necessitar de uma bolsinha. E mesmo quando ocorre a necessidade da realização dessa colostomia ou de uma ileostomia, que é uma outra forma de estoma, de bolsinha que fica na parede abdominal, a necessidade dela muitas vezes é temporária. É só para aguardar a devida cicatrização ali na região operatória para depois ser revertida. A necessidade permanente, definitiva dessa colostomia são para casos muito pouco frequentes de lesões que acometem já o aparelho anal, lá na porção final do intestino, próximo da saída das fezes, em que a possibilidade de tratamento cirúrgico fica extinguida quando a lesão é muito avançada ali na região, mas isso é para uma minoria de pacientes, em geral, que já detectam uma fase mais avançada, e mesmo esses pacientes, hoje em dia, a gente tem opções operatórias para tentar evitar ao máximo a necessidade de uma colostomia definitiva. A maior parte das estomias que a gente indica atualmente para os pacientes em caráter eletivo, isso é, aquela cirurgia em que o paciente passou em consulta, foi orientado, a cirurgia foi programada com o devido preparo, é mais para pacientes que tinham lesões avançadas, bem na parte final do intestino, da parte que a gente chama como reto, e que passaram, em geral, por tratamento anterior, com radioterapia ou quimioterapia associada dessa porção final. A gente acaba optando, na maioria desses casos, por fazer uma bolsinha temporária, em que a gente protege aquela área da costura, que devido à realização desses tratamentos prévios tem um maior risco de fístula, que são os pequenos vazamentos que acontecem no pós-operatório, e a gente acaba fazendo essa bolsinha temporária para deixar essa área cicatrizar de forma adequada. Mas hoje em dia a gente sabe que a gente pode fazer a reversão até em períodos mais curtos que anteriormente, que antes às vezes o paciente chegava a passar 6 meses a 4 meses com a bolsinha. Hoje em dia a gente consegue fazer períodos até mais curtos do que esse, e depois revertendo esse procedimento o paciente volta a ter o hábito intestinal normal, sem nenhuma restrição. Mesmo os pacientes que ficam com colostomia definitiva, a gente hoje tem uma disponibilidade de orientação para esses pacientes junto às equipes de estomatoterapia, e mesmo pela devida programação adequada de cirurgia, pelos novos conhecimentos que a gente tem, que possibilitam uma qualidade de vida muito similar aos pacientes que não têm bolsinho. Então, a gente tem diversos relatos de pacientes que levam a vida normalmente, praticam seus esportes, fazem suas viagens, casam, enfim, tem uma vida totalmente normal com o uso da colostomia sem atrapalhar o seu dia a dia, recebendo a devida orientação e o devido aconselhamento dos pacientes. Então, se você precisar de discutir um pouco em relação à colostomia, tem aqui no COI, nós temos uma equipe especializada que vai atender vocês bem, com carinho, e a gente vai tirar todas as dúvidas. Obrigado.